um cinema que eu acredito, que eu quero praticar, que eu admiro muito quem consegue fazê-lo, é um cinema que, de uma certa forma, coloca o mundo em crise. Colocar o mundo em crise, de uma certa forma, apresentar as questões que estão ali evidentes no mundo, ou nem tão evidentes, apresentar as contradições, colocar essas questões para o público e nunca chegar a conclusões, de uma certa forma. Colocar em crise nem sempre é apresentar respostas e soluções. Então, o cinema, eu acho que o bom cinema, quando ele é praticado, ele é um cinema, esse cinema de crise mesmo. E tanto a crítica cinematográfica, quando ela é muito bem executada, ela também é essa crítica que coloca o cinema em crise, que coloca as formas de produção cultural em crise. Então, a minha tentativa de fazer cinema, ela sempre vai muito para um lado da paixão, um lado da descoberta, e muito menos para um lado de provar coisas, de chegar a conclusões, de chegar a soluções de problemas. Então, eu talvez vou fazer toda a minha explanação e, no fundo, eu não vou chegar a nenhuma conclusão, mas pelo menos eu vou trazer um pouco do que eu estou vivendo. E eu faço isso de uma forma muito sutil. Eu vendo essa apresentação, e o Anco Márcio estava brincando aqui com a gente antes que ele não acredita em nenhuma arte com menos de 2.800 anos, então ele não acredita em cinema. E me lembrou muito de uma fala do Pasolini, que ele dividia o cinema entre cinema de prosa e cinema de poesia. O cinema de prosa como um cinema que teria poderia também colocar o mundo em crise, mas no final ele teria umas certas curvas narrativas, determinados formatos e elementos a se cumprir, que ao final ele chegasse dando uma certa satisfação ao público. Enquanto o cinema de poesia seria um cinema completamente calcado em mistério, entre um jogo de sombras e luzes, entre contradições. Então eu acredito muito nesse cinema de poesia. E eu acredito que você pode fazer uma junção entre esse cinema que coloca o mundo em crise, que é um cinema político de opinião, e um cinema de poesia, que é um cinema muito sutil, que é algo que talvez só o Pasolini e o Fassbinder tenham conseguido na história. Eu acho que é um grande desafio. E eu acho que também é o tipo de cinema que permanece, é o tipo de cinema que... Eu estou falando assim, eu fiz curtas-metragens, trabalhei bastante longas, então assim, é uma coisa que eu almejo, é uma coisa que eu almejo e admiro, então não é uma coisa que eu não estou falando de mim. Então essa é uma busca mais sutil. E dentro desse cinema que coloca o mundo em crise, eu sempre tentei realizar, eu sempre pesquisei temas que colocassem em crise justamente a masculinidade. Todos os filmes que eu fiz até hoje meus, todos os personagens são masculinos, eu trabalho apenas com homens, eu não trabalho com a contraposição da mulher e do feminino dentro, eu tento trabalhar dentro dos próprios elementos da masculinidade. E para vocês não me chamarem de misógino, toda a minha equipe é feminina, eu sou o único homem da equipe. Minha montadora, minha fotógrafa, todo mundo é mulher, eu gosto da mulherada, trabalhar com elas. E gosto de filmar os homens. Então, eu gosto de trabalhar dentro do masculino, das próprias contradições internas dele. Quando a gente fala de invenção do macho, obviamente eu lembrei do que a gente falava ontem, que foi falado ontem da invenção da África, que não se pode falar de uma África dentro da diversidade absurda que a gente tem de culturas. E eu conheço 3 países africanos. Os 3 países africanos que eu conheço têm culturas, assim, a África do Sul, por exemplo, tem 13 línguas oficiais. 11 línguas oficiais, acho que 11 ou 13. O que já diz que você tem uma série de etnias ali dentro, de dialetos. Moçambique é a mesma coisa, você tem 5, 7 etnias muito fortes. Então, que é o outro país que eu conheço. Então a gente tem essa série de tensões que a diversidade produz e também de pontos que a diversidade produz, e o mesmo você pode dizer da masculinidade. Eu costumo ver a masculinidade como um ambiente de diversidade, como um ambiente de diferentes masculinidades e diferentes machos, né? Eu, particularmente no meu filme, eu falo de um tipo de macho muito interessante, que é o macho gay. Os meus personagens eles são sempre homens masculinos homossexuais, masculinos no sentido de corresponder ao imaginário do que é o masculino. E aí, com todas as contradições que isso acarreta, né? Bem, e todas essas tensões, né, dessa produção. O primeiro filme que eu realizei é um filme mais etnográfico, chama-se A Tal Guerreira. Era um curta sobre a Clara Nunes e sobre manifestações profanas e sagradas dela. Eu acompanhava um terreiro que incorporava a Clara Nunes enquanto ser de luz, e também acompanhava uma drag queen que incorporava a Clara e vivia com ela 24 horas por dia. Esse é um filme que, na verdade, foi muito um experimento meu, eu não considero ele tanto, e ele também não se enquadra dentro dessa linha de trabalho que eu tenho desenvolvendo, então eu renego ele um pouco, mas agora compraram ele, a Futura comprou, então eu vou ser obrigado a discutir ele com todo mundo que vê. Então eu vou trazer ele também em alguns momentos aqui. O primeiro curta que eu fiz, meu, e que teve alguma exibição maior, foi bastante visto, chama-se Bailão. Ele foi exibido bem exaustivamente aqui em Recife, eu já apresentei ele aqui 4 ou 5 vezes. Agora ele está no Porta Curtas, que é um site da Petrobras, quem quiser acessar www.portacurtas.com.br.
e em maio ele estreia no Canal Brasil. Então ele vai, quem puder assistir, poderá ver algumas coisas que eu vou dizer. O Bailão ele é um filme que se passa, que inicialmente ele surge como um projeto etnográfico. Todos os meus projetos eles surgem como projetos etnográficos, como a minha formação em antropologia, mas eu acabei indo para o cinema, eu sempre começo me despertando por um lugar que eu quero entender como ele funciona, os códigos, a linguagem, os símbolos. Ele começa como etnográfico e de repente ele vira uma coisa extremamente sentimental. Então eu saio da linguagem etnográfica de entendimento e vou falar de um discurso que é muito meu, que é um discurso de amor e de afeto dentro daquele lugar. O Bailão é um espaço frequentado por homens com mais de 65 anos de idade, homossexuais do centro de São Paulo. Ele fica ali naquela região do Arouche, que é uma região onde frequentam diversos tipos de homossexuais populares, né, que vai da bicha, do cafuçu, do machão, estão todos ali. Assim, de uma certa forma, é um lugar onde você ainda tem essa diversidade maior, porque o que acontece em São Paulo, acredito que acontece em qualquer grande cidade brasileira, o mercado ele estratificou um pouco o convívio entre os homossexuais, acredito que os heterossexuais também, obviamente, aconteceu isso. Então você tem muito pouco contato entre as classes sociais. E eu vou falar muito de classes sociais, gente. Eu sei que Foucault venceu, mas eu adoro falar de classe social. E aquela região do Arouche é uma região onde existe muito pulsante esses encontros. E o Bailão, especificamente, é um lugar para se dançar a dois, né? Ele é um espaço onde você escuta forró, bolero, músicas que são para dançar agarradinho, né? Então a imagem do filme é a imagem desses homens dançando abraçadinhos, né? A imagem que é recorrente, que são senhores que dançam, vovozinhos, né, que dançam abraçados. E é louco porque normalmente esse tipo de música não está associado ao mundo homossexual, né? Porque não, é interessante, sabe? As músicas que tocam no Bailão, elas são músicas de bailão mesmo, né? Bailão é um termo que ele existe além do ABC Bailão, que é esse espaço. E são músicas de dançar junto, de baile, que tem uma conotação um pouco rural, um pouco popular. Lá em Minas a gente falava muito mais para falar de bailão sertanejo, não sei aqui em Recife como é que funciona, como é que você se referiu à palavra bailão. E lá ele ganha esses contornos mesmo. A festa ela começa tocando bolero, salsa, merengue, e depois ela vai passando por forró, até chegar no momento ápice que é o sertanejo, né? Então ela tem essa gradação para um bailão sertanejo. O segundo filme, que é o que eu vou rodar daqui a um mês, estou num momento de pré-produção enlouquecida, ele também se passa no centro de São Paulo, e ele se chama Cafuçu, né? É um título um pouco irônico. Vou dizer por quê. E ele na verdade, ele parte de uma pesquisa que eu comecei a fazer em sambas gays. São Paulo tem uma série de sambas frequentados por homossexuais ali no centro. O Boteco do Caê e o Mus são os principais. Frequentei muito esses lugares, fui atrás dos meus atores. Na verdade, eu trabalho com um ator profissional, o resto são todos não atores. São pessoas que eu tirei desse lugar, que eu estou ensaiando exaustivamente, o método Marcelo Fátima Toledo Caetano. E estamos preparando eles para enfrentarem esse desafio, que é um filme que ele tem uma pegada erótica, ele brinca muito com essa coisa da fragmentação do corpo, ele brinca muito com essa coisa do estereótipo do negro, da passividade, da atividade, mas aí tem que ver o filme. Mas eu vou falar dos resultados da pesquisa, das coisas que eu fui descobrindo, não vou falar exatamente da narrativa do filme. E além disso, esse filme tem uma coisa que é muito curiosa em relação ao centro, mas eu vou falar mais para frente, que é a relação dessas minorias sexuais com os africanos que estão ali naquele centro. Então, são os grandes grupos que frequentavam o centro da cidade, que eram os negros, as classes populares, digamos, as pessoas da periferia, os imigrantes nordestinos, mineiros, as pessoas que vieram de fora, os migrantes sexuais. E agora se juntaram esse grupo camaronenses, nigerianos, congolenses e assim uma infinidade de africanos no centro de São Paulo. E vou falar muito do atrito desses grupos também.